Paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Gente, tô aparecendo aqui no meu canal e hoje apareci aqui pra bater um papo com vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre dificuldades, que são coisas pela qual todo ser humano na face da terra passa. Por dificuldades, seja qual for, todo mundo passa. Não é só porque alguma pessoa ela é rica, ou ela é famosa, ou ela é milionária, ou ela é bilionária, que ela deixa de enfrentar dificuldades, mas todos passam dificuldade. E eu vou confessar, é difícil a gente vencer as dificuldades. Se não for com a graça e a misericórdia de Deus, a gente não vence, a gente não consegue vencer as nossas dificuldades. E para isso, para esse vídeo, eu vou compartilhar uma história com vocês que aconteceu comigo ainda esse ano de 2023, esse ano que tá acabando, né? Tô com muita fé pro ano que vem, mas eu tô aproveitando bastante esse final de ano. E eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. Pra quem tá aqui no canal e não sabe, eu estou grávida de 5 meses. E a minha gravidez, ela teve uma história muito espontânea, sabe? Tipo, foi uma coisa muito maluca mesmo. Acontece que a gente não entende os planos de Deus, a gente não conhece também, a gente não sabe os planos de Deus. É por isso que a gente não pode viver reclamando, né, de tudo que acontece na vida da gente, porque a gente não sabe o que Deus tem em mente, né? A gente não sabe o que Deus vai fazer. E o mais maravilhoso, graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, é que Ele sempre faz algo por nós. Acontece, como eu disse, a minha gravidez, ela foi uma surpresa, não só pra mim, mas pra todo mundo, que, né, quando eu contei, todo mundo ficou muito surpreso. Meu marido, ele ficou sem reação, sabe, ficou sem reação, assim. A minha mãe também, ela ficou bastante surpresa, ficou muito feliz, né, afinal, o primeiro netinho dela, E agora, é claro que a gente tá muito feliz, a gente tá muito empolgado, mas eu passei um pequeno estágio de depressão no comecinho da minha gravidez. E foi, assim, uma coisa muito explosiva na minha vida. Porque pra você que não me segue lá no meu Instagram, inclusive eu te convido pra seguir lá no meu Instagram, porque lá eu tô publicando a minha rotina todos os dias, lá tem Reels todos os dias. Então vai lá pra você seguir, pra você não perder os conteúdos que eu publico por lá, tá bom? E acontece que pra mim foi, tipo, foi um impacto muito grande, porque eu tenho 19 anos, eu sou uma jovem, né, serva de Deus. E eu não imaginava que assim tão jovem eu ia conseguir engravidar, que eu ia engravidar, né? Eu tava evitando isso, porque eu não quero fazer as coisas sem ter um planejamento. Eu não gosto de fazer as coisas sem planejar. Mas como eu disse, a gente não sabe dos planos de Deus, a gente não entende os planos de Deus, né? A gente não conhece a vontade dele. E a vontade dele, na minha vida, pelo menos, sempre vai vir em primeiro lugar. Pra quem me conhece, vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu planejo muito, mas muito as coisas antes de fazer. E quando acontece uma coisa contrária ao que a gente já tá acostumado a fazer, é verdade que a gente às vezes fica chateado. A gente fica entristecido com essas questões que acontecem. E eu fiquei desse jeito, porque eu sempre fiz muito planejamento pra minha vida, pra tudo. Eu tenho planejamento pra minha rotina, eu tenho um planejamento para todas as coisas que eu faço, para meus estudos, para minha leitura, para simplesmente tudo. E do nada vai acontecer uma coisa na qual eu não estava planejando, na qual eu não tinha planejado, que foi a gravidez. Eu fiquei muito chateada, tal, assim, comigo mesma, sabe? Eu não queria fazer mais nada pra mim. E eu comecei a negligenciar as coisas que Deus tinha me dado, né? Meu lar, a minha pessoa. Parei de cuidar de mim. Inclusive, para quem me acompanha muito lá no Instagram todos os dias, com certeza percebeu que eu fiquei, eu acho que uns 2, 3 meses, que foi o primeiro trimestre da gravidez quase inteira, não chegou a ser ela inteira, que eu deixei de publicar conteúdos por lá. Eu parei de publicar completamente os conteúdos, sabe? Não publicava mais nada, eu me fechei, eu me tranquei. Fiquei uns 2 meses e meio. Eu lembro que eu fiquei o mês inteiro de junho e mais o mês de julho. E quando chegou agosto, ali no comecinho de agosto, eu comecei a dar aquela melhorada, aquela animada a mais, sabe? A primeira vez que eu fui fazer um ultrassom, que eu escutei o coraçãozinho do neném batendo, eu fiquei tão emocionada, eu achei tão lindo, mas tão maravilhoso. Mas eu ainda não conseguia processar muito bem aquilo, né? Foi bem no comecinho, eu não conseguia processar muito bem aquilo. E é muito normal quando as coisas na nossa vida acontecem inesperadamente. Você não tá esperando, de repente acontece. É difícil a gente lidar com isso. Pra mim, pelo menos, que sou uma pessoa muito, mas muito organizada, eu gosto de planejar tudo. É difícil quando acontece coisas inesperadas, quando acontece coisa que eu não estava preparada pra quando acontecesse. Pra mim foi difícil, eu enfrentei uma dificuldade muito grande nesse processo, muito, mas muito grande, que eu não falei pra ninguém, eu não contei pra ninguém. Então, assim, todas as coisas aconteceram de forma muito intensa e muito rápida na minha vida. Eu fui demitida do meu trabalho, daqui a pouco eu já descobri a gravidez.
E aí eu comecei a viver tudo aquilo ali e eu comecei a me sentir muito sufocada por tanta surpresa acontecendo na minha vida. Foi uma coisa acontecendo atrás da outra. E ainda pra piorar, a gente decide fazer as coisas com a nossa mão. Aí eu mudei de casa, eu me arrependi de ter mudado de casa, daí eu mudei de casa de novo. Enfim, foi acontecendo tipo assim, muita coisa ali, tudo uma atrás da outra, e eu comecei a não saber lidar com tudo aquilo ali. Eu sentia que eu não tinha chão diante de tudo que eu estava enfrentando, diante de toda a dificuldade que eu estava passando, todo aquele processo muito, mas muito dificultoso. Quando eu engravidei, que eu descobri que eu estava grávida, o primeiro pensamento que vem, eu acho que é natural, vem na cabeça de todo mundo, que é: como que eu vou cuidar desse bebê? Primeiro, mãe de primeira viagem, tenho só 19 anos, mas tipo assim, como que eu vou manter? Eu perdi meu emprego, meu marido tá trabalhando sozinho, né? Ou seja, a gente fica com toda essa aflição, a gente tenta ficar pensando, como que eu vou comprar todas as coisas para essa criança? Porque barato não é. É caro, é difícil, é dificultoso. É um processo que a gente tem que aprender, é uma coisa que a gente tem que aprender a desenvolver na nossa vida. E Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão perfeito. Eu já gravei outros vídeos aqui falando sobre o Deus que nos vê no meio da nossa dificuldade. Que Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, ele me viu diante de toda essa dificuldade. Ele me contemplou diante de toda essa dificuldade. E ele fez muitas, mas muitas maravilhas na minha vida. Ou seja, você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer que apesar de toda dificuldade que a gente enfrenta, Deus, ele sempre nos ajuda e providencia bens para a nossa vida, providencia bênçãos para a nossa vida, providencia milagres para a nossa vida. Porque se você é uma pessoa que você não vive a dificuldade, que não vive o processo, você jamais vai viver o milagre. Uma pessoa, ela só vive um milagre quando ela tem uma necessidade desse milagre. E eu estava tendo muita necessidade de um milagre na minha vida. Para tudo isso, eu ficava muito preocupada com a questão material, a questão financeira. Querendo ou não, a gente pensa, né? A gente tem essa preocupação de fazer esse planejamento, né, financeiro. E daí, na hora que você fizer os cálculos, você vê que não é barato, que é difícil a questão, que é muito difícil. Mas, na verdade, o maior milagre que eu estava precisando para minha vida era o milagre na minha área emocional. Sabe aquele levante, aquele up na vida emocional? Porque, na verdade, o que estava de fato ferido e prejudicado na minha vida não era toda a questão financeira e toda a questão material, mas, na verdade, era a minha vida emocional. Os meus sentimentos estavam precisando de um milagre. Aqui dentro de mim eu estava precisando de um milagre. Porque eu, fisicamente, eu estava bem, mas por dentro eu estava numa angústia que só. Deus, ele começou a trabalhar dentro de mim. Ele começou a trazer em mim alegria, apesar de todo esse processo que eu estava enfrentando. Eu estava lá, eu ia lá, eu olhava os preços, eu via que tudo é muito caro, tudo é muito alto, mas eu comecei a ter alegria nesse novo processo, nessa nova fase, sabe? Com todo esse desenvolvimento de uma questão nova. E Deus, ele me viu apesar de toda essa dificuldade. Ele me contemplou apesar de toda essa dificuldade que eu estava enfrentando, que eu estava passando. E ele começou a fazer o milagre que ele faz na vida daqueles que são fiéis e justos a ele. Ele simplesmente começou a preparar todas as coisas na qual eu olhava e eu falava, eu não vou conseguir, isso aqui não dá, isso aqui já é outra questão, isso aqui não dá. E ele começou a preparar tudo. E aí eu comecei a entender um pouco mais do caminho que Deus estava querendo me conduzir na minha vida. É claro, eu não esperava, mas aconteceu. Porém, Deus, ele foi maravilhoso com cada um de nós aqui na minha família. E ele preparou todas as coisas, ele tem preparado tudo, todas as coisas para nós, não tem deixado faltar nada para nós. E hoje eu posso dizer que eu estou assim, ó, plenamente recuperado de toda essa dificuldade. Eu estou muito ansiosa com a chegada do nosso filho, da nossa filha, a gente ainda não sabe, né? Mas enfim, a gente começa a ter alegria, a gente começa a sentir alegria, a gente começa a sentir a paz que Deus traz para o nosso coração no meio de toda a dificuldade que a gente está enfrentando. É claro que eu ainda estou vivendo esse processo, eu ainda estou vivendo essa fase. Afinal, como eu disse para vocês, tenho 19 anos, eu sou uma jovem, né? Mãe de primeira viagem por aqui. Se tiver mais alguma, deixa aqui nos comentários que eu vou estar amando lendo os comentários de vocês, tá bom? Já me segue lá no meu Instagram também para acompanhar um pouquinho mais de tudo isso. A questão, eu não esperava, vivi a dificuldade, mas agora estou crendo no poder de Deus que tem se aperfeiçoado sobre a minha vida, sobre a minha
fraqueza. Então o que eu quero dizer para você, o que eu quero passar para você nesse vídeo é que se você está vivendo, está passando por um momento de dificuldade, um momento de tribulação, saiba que este momento é para que a glória de Deus venha a ser manifestada sobre a sua vida. Porque muitas vezes Deus, ele não está nos dando uma prova, ele não dá uma dificuldade para nós por castigo, por querer nos repreender, mas ele simplesmente quer fazer aparecer a glória dele sobre nós. Ele quer mostrar para nós que ele é Deus sobre a nossa vida. Ele quer mostrar para nós que ele é Senhor, que ele é santo, que ele é poderoso e que ele é o Deus que faz milagres. Não está passando por um momento de dificuldade, creia que Deus, ele é o Deus que faz milagres sobre a sua vida. Não duvide, não reclame, não deixe de se dedicar à obra de Deus, à vontade de Deus, mas se dedique cada dia mais e cada vez mais à obra de Deus, mesmo estando passando por dificuldade. Não deixe de louvar o nome do Senhor, porque Ele é um Deus que faz milagres. Então é isso. Creia, apenas creia na palavra de Deus, creia na promessa de Deus que Ele tem para sua vida e Ele vai cumprir. Não é só porque a sua vida tomou um caminho diferente que todos os teus sonhos estão esquecidos. Não, não é isso. Creia que Deus, Ele vai continuar fazendo milagres na sua vida. Essa dificuldade que você está vivendo é para que a glória de Deus seja manifesta sobre você e através da sua pessoa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e, é claro, fiquem na paz do Senhor Jesus.